Neste vídeo, eu quero falar sobre a terapia da leitura, sobre como o ato de ler pode ser terapêutico e ajudar você a curar feridas do passado e traumas que você vivenciou na sua vida. Se você não me conhece, meu nome é Josué Alves, eu sou casado, pai de gêmeos, que inclusive nasceram no último dia 9. Sou psicoterapeuta e bacharel em Direito. Neste canal nós falamos sobre ideias de livros, resumos, dicas de leitura, dicas de como ler. E se você tem interesse nesses temas, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, compartilhem os vídeos com outras pessoas. Então nesse vídeo eu quero falar sobre como a leitura pode ser uma terapia para a sua vida. Se você já passou, e com certeza eu acredito que todos, se não todos, a maioria, já passou por momentos traumáticos durante a vida, por problemas emocionais, problemas espirituais, inclusive nos relacionamentos, na vida familiar, na infância. E todos nós temos ou podemos ter dores, essas dores emocionais, que às vezes são traumas, tá? E a terapia, olhando assim no setting terapêutico, né, onde o psicólogo ou psicoterapeuta vai se juntar àquela pessoa, ao paciente, e vai fazer ali o ato da terapia com ela. Se a gente for entender isso, a terapia, ela é um tratamento. Tratar significa pegar um problema que a pessoa está passando e guiá-la, fazê-la compreender melhor esse problema e guiá-la para uma possível solução, para uma solução que vai beneficiar aquele paciente, aquela pessoa. Então, como que a leitura pode proporcionar esta terapia para cada um de nós que queremos ler? Então, o primeiro ponto é que os livros, quando você escolhe um livro para ler, os livros ele te faz compreender melhor a sua vida, o seu problema, e te faz conhecer possíveis soluções que você não conheceria se você não lesse. Muitas das vezes nós temos dores emocionais, porém nós não conseguimos descrevê-las. Tá? Às vezes nós podemos sentir uma ansiedade de uma maneira específica, né? Ou uma tristeza em algum momento específico do dia ou em alguma situação específica, e nós não conseguimos compreender bem ou descrever isso ou falar isso para outra pessoa. Então, fica na nuvem, né? Fica algo nebuloso, na neblina, fica algo cinzento, você não consegue compreender bem. Você olha, você vê algumas sombras, mas parece que a realidade em si, do que você sente, você não consegue compreender. E dependendo do livro que você leia, por exemplo, muitos livros de literatura, principalmente literatura clássica, que trata desses sentimentos, dessas ideias universais, né? Por exemplo, justiça, amor, entre outras coisas, entre outras ideias. Esses livros, eles trazem um profundo olhar sobre o comportamento humano, né? Por exemplo, o livro Crime e Castigo, de Dostoiévski, o escritor russo. Ele mostra a vida de um jovem que comete 2 homicídios por causa das suas ideologias que ele começa a alimentar. E depois desses homicídios, o autor narra exatamente a psicologia do que sente, de como age, de como se comporta um jovem homicida. E ele conta com detalhes o que aquele homem homicida sente, até o processo de arrependimento e redenção ao longo da vida daquele homem, que no livro se chama Raskolnikov. Então, dentro da vida de Raskolnikov, por exemplo, conforme o autor vai escrevendo, né, o livro, o romance, ele vai criando as situações, criando os diálogos. Tem muitos aspectos psicológicos
que são comuns a várias pessoas, inclusive relacionados à culpa, arrependimento, remorso. Então, quando nós lemos um livro de literatura clássica, por exemplo, é muito comum nós se identificarmos com os personagens em alguns momentos ou em diversos momentos. Principalmente quando a dor daquele personagem, o sofrimento daquele personagem coincidem com o nosso. E a partir disso, quando nós lemos, nós compreendemos melhor o nosso próprio problema, a nossa própria dor, a nossa própria dificuldade. E compreender o problema, a dor, é essencial, é vital para o caminho da cura, para o caminho da solução. Porque se você não conhece o problema, como que você vai saber a solução adequada? O primeiro passo é conhecer o problema, certo? Se você está sentindo uma dor, por exemplo, no seu corpo, e você não sabe o que é exatamente. Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser gases, pode ser um câncer. Então, se você não conhece o problema, você não conhece a solução adequada para ele. Porém, quando você conhece o problema, e mesmo que seja um problema grave, conhecendo ele fica muito mais fácil encontrar uma solução. Então, esse é o ponto inicial, o primeiro ponto, né, que eu queria falar aqui, que é a questão do conhecimento do problema que os livros proporcionam para nós. Então, ele te abre a visão, ele te faz se conhecer melhor a si próprio e aos seus problemas. E é por isso que ele é terapêutico, nesse sentido, de te fazer compreender melhor o seu problema. Muitas das vezes é isso que um psicoterapeuta, um psicólogo faz na terapia. Você conta para ele o que você está sentindo, o que você passou, e ele vai te fazer compreender melhor, mais profundamente sobre aquilo, para te tirar dessa fumaça e te colocar em um local claro, né, visível, você enxergue bem. Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar. O segundo ponto é que quando você lê algo que um personagem passou, você percebe que você não é o único a sofrer com esses problemas. Porque é muito comum as pessoas se sentirem injustiçadas ou se sentirem vitimizadas, né, ou vitimistas, quando elas pensam sobre o que elas passaram. E elas acham que só elas passaram por aqueles problemas. Só elas estão sofrendo essas dores emocionais. Quando na realidade, milhões e milhões de outras pessoas estão sofrendo com o mesmo problema. E muitas das vezes, na vida, né, no contato com as outras pessoas, você não vai saber disso. Porque as pessoas, elas não contam os detalhes tão íntimos, né, das suas dores para as outras pessoas. Elas guardam para si. E quando o autor coloca essas dores no livro e você lê, você compreende que outras pessoas também passam por isso. Você compreende que você não está sozinho. Outras pessoas passam pelo mesmo problema que você. Tá? Então, você compreende que essas outras pessoas sofrem com estes mesmos problemas e, conforme o autor escreve, você conhece qual a linguagem que deve ser usada para expressar o que você passa, o que você sente. Inclusive, se você faz terapia, conhecer os próprios problemas por meio dos livros vai te ajudar muito mais na terapia se você não conhecesse. Porque conforme você conhece o seu problema por meio de um livro, você vai conseguir expressar ele para o terapeuta ali no momento da terapia. E a terapia, o tratamento vai ser muito mais eficaz. Concordam comigo? Isso é um tanto óbvio. Então, os livros, eles te dão essa linguagem, né? Esse meio, essa forma de se expressar, o conhecimento necessário para você se expressar com clareza e assertividade sobre o seu próprio problema, certo? Então, esses são alguns dos pontos. Outro ponto é que
Muitas pessoas elas têm medo, né, de fazer terapia, elas se sentem intimidadas, elas se sentem envergonhadas de fazer terapia, e por isso elas evitam e ficam sofrendo com aqueles problemas. Então, a leitura desses livros, por exemplo, literatura clássica, como eu comentei agora há pouco, eles permitem refletir em silêncio. Antes de você tomar coragem, por exemplo, de buscar uma terapia, de buscar alguém ali para te ajudar com seus problemas, eles te permitem refletir em silêncio sobre os seus problemas, né? Eles te permitem ter uma coragem maior de enfrentar eles, de encarar de frente, de olhar para a sua dor, para o seu sofrimento, sem vendas, né? Sem vendas nos olhos. Olhar a olho nu e conhecer, por mais que seja doloroso. É você olhar com coragem e enfrentar o problema. Eles é mais fácil com os livros, né, para um primeiro passo assim, digamos assim, de um processo terapêutico, é mais fácil com os livros porque com o livro você está sem julgamentos. É claro que um terapeuta não pode ter julgamentos, né, ou pré-julgamentos, mas é muito mais tranquilo porque você está com a outra pessoa, mas ao mesmo tempo você está interiormente consigo mesmo. Então fica mais fácil de você se entregar ali a uma reflexão, a uma meditação sobre os seus problemas, com um livro, com uma leitura que trata justamente sobre aquilo que você está passando, entendem? Então é por isso que nesse ponto também a leitura é terapêutica, tá? Então, esses são alguns pontos, né? Eu acredito que vocês perceberam também, se você já leu muita literatura, literatura clássica, vocês percebem isso, e em muitos momentos do texto vai ter algo que é justamente o que você está passando, né? Eu, por exemplo, há alguns anos atrás, na minha adolescência, eu costumava sentir uma certa melancolia ao próximo ao pôr do sol. E lendo Dostoiévski, inclusive no livro Crime e Castigo, o autor ele cita uma parte em que um dos personagens, próximo ao pôr do sol, sentia uma melancolia. Ele descreve ali algumas coisas sobre isso, e eu percebi, poxa, é semelhante ao que eu sentia, né? Então você consegue compreender que outras pessoas podem sentir e você consegue compreender por que as pessoas sentem. Por exemplo, pode estar relacionada ao fim do dia, né? Onde o dia representa a luz, representa, digamos, a paz, o bem, e ao começo da noite, né? Que seria algo, um simbolismo assim da noite como algo mal, algo desse tipo. Então você consegue compreender melhor as situações que você passa e compreender melhor a si mesmo. Então, nesses pontos, a leitura é terapêutica. E além disso, por fim, aqui um último ponto é que a leitura te dá esperança. A leitura traz esperança. Ela não apenas te faz compreender melhor o seu problema, mas ela aponta soluções e dá esperança. Quando você lê a história de um personagem e você percebe o processo de redenção que ele passou, o processo de cura, o processo de mudança, de transformação pessoal que o personagem passou, isso te dá uma esperança real. Isso te diz, olha, é possível você solucionar esse problema, é possível você se curar disso, é possível você ser transformado. Pegue, por exemplo, Confissões de Santo Agostinho. O, o Santo Agostinho, de Hipona, ele passou momentos de grande depravação, tá? Antes da sua conversão, ele viveu grandes momentos de depravações.
Isso ele conta com detalhes no livro, Confissões, e depois, conforme ele vai conhecendo melhor o Evangelho, a mãe dele nesse tempo está orando muito por ele se converte e ele começa um grande processo de amadurecimento. E depois ele se transforma aí em um santo, né? Então, quando você conhece essa história, quando você lê um livro como esse, você percebe, por exemplo, eu sou um pecador, eu tenho meus problemas, meus vícios, mas é possível mudar, é possível ser transformado. Algum cristão falou uma frase que é o pior pecador hoje pode ser o maior dos santos amanhã, né? Então, mostra o poder da conversão. Então, quando você lê a história desses homens que foram santos, mártires, muitas das vezes tiveram uma vida, digamos, ou depravada, uma vida de erros, de pecados no passado, mas que foram transformados, foram mudados profundamente e convertidos de verdade. Então isso te dá uma esperança para a sua própria vida, te dá a fé em Deus, te dá confiança de que a mudança é possível, de que para Deus nada é impossível. Então ela dá essa esperança real. E em outro aspecto, nesse sentido também, a leitura ela te oferece soluções, né? Às vezes você pode pegar um livro de desenvolvimento pessoal, e daí é um livro mais técnico, às vezes, para resolver um problema específico, né? Às vezes você quer aprender a arte e as habilidades clássicas do que é ser homem, né, por exemplo. Habilidades da masculinidade. Então você pega um livro, por exemplo, chamado Arte da Masculinidade, acho que é Brett McKay. Ele e a esposa dele que escreve esse livro. E lá ele dá várias habilidades que o homem moderno esqueceu. São habilidades clássicas do homem. Então lá ele ensina, por exemplo, a você fazer nó de gravata, a convidar uma moça para um encontro, a casar, né, ir em casamento, a criar os filhos, a liderar, a ser um bom amigo, a ser um bom líder. Então ele dá algumas habilidades que são essenciais para o homem. Então é um livro mais técnico, né? Ele te dá uma solução. Você está com um problema, você lê o livro e tem a solução do seu problema. Então, nesse sentido, a leitura é essencial. E se você não lê, sinto dizer, né, você está ficando para trás. Você não está sendo quem você poderia ser. Você não está no caminho. Você não está no caminho que te levará a ser o melhor de você mesmo. Se você aceita a ignorância com acomodação e preguiça, isso não é bom, tá? Isso não é bom. Então, comecem a ler, escolham bons livros, leiam, se possível, literatura clássica, escolha os livros de desenvolvimento que vai te ajudar com seus problemas específicos, certo? Busquem compreender e escolher os autores que você vai ler, para que você escolha os melhores livros que vão se adaptar ali com sua realidade, que podem te beneficiar na circunstância atual que você está passando. E com isso, eu tenho certeza que você pode passar por um processo de cura por meio da leitura, processo de transformação. E se você ler com humildade, com certeza você vai passar por essa mudança profunda interiormente, uma mudança de pensamentos. Você vai ter uma visão mais ampla sobre a realidade, sobre você mesmo, sobre os problemas universais do ser humano. E você vai conhecer quais as soluções para esses problemas. Você vai ter uma esperança, tá? Então, eu espero que esse vídeo possa te despertar o gosto pela leitura. Esse é um dos objetivos desse canal. O Brasil é um país que lê muito pouco,
Então, um dos objetivos desse canal é fazer os brasileiros lerem mais e dar esse gosto pela leitura, tá? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas que querem iniciar a leitura ou que já leem, para que se mantenham constantes, né, no ato de ler e que mantenham acesas, né, esse espírito de alegria com a leitura, de empolgação, né, com o próximo livro, com a leitura atual que está tendo, certo? Se você não é inscrito no canal, se inscrevam, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e curtam o vídeo, tá? Isso vai ajudar no algoritmo. Então, meu muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.